Depois de já termos trabalhado o conteúdo de eletrostática na nossa primeira etapa, iremos introduzir o conteúdo de eletrodinâmica a partir dessa aula. Agora, inicialmente com a parte de corrente elétrica e circuito elétrico. Nós já vimos as propriedades da carga elétrica, vimos os modelos atômicos, vimos os processos de eletrização, blindagem eletrostática, força elétrica. Agora nós vamos ver a parte mais prática disso, que é aquela parte que está relacionada diretamente com o dia a dia de vocês. Então, com os aparelhos eletrônicos que vocês têm em casa, com a lâmpada, as noções de corrente, de circuitos que vocês que nós dependemos para a nossa vida. Hoje, no século XXI, é quase inimaginável você viver sem o uso da eletricidade e sem as ferramentas que ela possibilita para a gente. Tudo bem? Então vamos inicialmente aqui começar falando do próprio conceito de corrente elétrica. Corrente elétrica nada mais é do que um fluxo ordenado de elétrons livres em um condutor, quando entre as extremidades desse condutor é estabelecida uma diferença de potencial. O que acontece? Nós já vimos inicialmente a diferença dos materiais condutores para os materiais isolantes. O que acontece com os isolantes? A camada de elétrons livres entre eles não permite um fluxo, que haja uma grande troca de elétrons entre nesses tipos de corpos. Já nos materiais condutores, o que vai acontecer? Você tem uma facilidade de haver transição de elétrons passando ali naquele material. Então, ele permite esse trânsito de elétrons. Tá? O que acontece? Na eletrostática, como nós já vimos, nós estamos falando de um processo de eletrização onde você não gera uma corrente necessariamente. Você, seja por condução, seja por atrito, seja por indução, seja por condução, aqueles processos de eletrização lá atrás que nós já vimos, você mexe com esses elétrons, só que você não chega a gerar uma corrente. Tá? Uma grande revolução que aconteceu na eletricidade foi exatamente essa capacidade, a invenção, a descoberta da própria corrente, que é você conseguir gerar uma diferença de potencial no material. Tá? Então pode ser, obviamente esse material tem que ser um condutor, como o cobre, o alumínio, os outros materiais metais de modo geral, você conseguir gerar um fluxo, você gerar uma diferença de potencial nesse material. Tá? Existem, gente, materiais que são melhores condutores do que outros. Um exemplo que eu não sei se eu já falei com vocês, mas por exemplo, a prata é um material condutor de eletricidade muito mais eficiente do que o cobre. Só que, obviamente, na natureza você tem o cobre em maior abundância do que a prata. Então, você vai, obviamente, utilizar um condutor para fazer, por exemplo, um circuito na sua casa, aqueles fios, o que você tem aí, passando nas tomadas, os fios, de um modo geral, que está aí no seu computador, em todos esses aparelhos que você utiliza, liquidificador, batedeira, cafeteira, aqueles fios ali geralmente são de cobre porque é o material mais abundante. Vocês sabem que na natureza os materiais mais raros são, eles se tornam os mais caros, porque é exatamente pela sua raridade. Então, obviamente, você não vai utilizar, a não ser que você seja um sheik árabe, sheik da grana, você vai fazer uma instalação elétrica na sua casa com prata. Vai ter uma corrente muito mais eficaz, tá, do que o do cobre. Mas o cobre ele é um bom condutor, tá, e nós utilizamos ele por ser mais abundante na natureza e mais de fácil acesso. Tudo bem? Então, o que acontece? Você tem lá o seu material que é um bom condutor, é o caso do cobre. Se você consegue gerar uma diferença de potencial, você vai conseguir ordenar esses elétrons livres. Por quê? Esse modo que está aqui, do movimento desordenado, é como acontece, como você encontra um material na natureza. Então você tem lá um material que está na natureza, ele tem um movimento desordenado. Tá? Os elétrons ficam ali se movimentando de forma desordenada. Se você consegue pegar e ordenar esse movimento dos elétrons, através de uma bateria, que nós vamos chamar também de um gerador. Tá? Esse gerador, gente, pode ser um gerador de uma usina hidrelétrica, que gera uma energia que vai chegar na sua casa, pode ser de uma usina nuclear, pode ser de uma termoelétrica, com uso de água e carvão. Então você tem várias fontes de gerar eletricidade. Pode ser também de uma pilha. Tá? Então quando você pega, por exemplo, uma pilha, o que é a pilha? Essa pilha que você compra em mercado, ela é um gerador de eletricidade com um processo químico. Então ali dentro tem uma mistura química que gera uma diferença de potencial. Então quando você liga, por exemplo, dois fios, você consegue fazer um circuito muito básico aí na sua casa. Você pode pegar uma pilha, pega um fio,
pega uma lâmpadazinha pequena, você liga um fio, né, saindo do negativo e entrando na lâmpada, e o outro fio do positivo entrando na lâmpada. E o que vai acontecer ali? Você vai ter uma corrente, ou seja, você vai ter um fluxo de elétrons. Tá? É importante que você ligue um fio no positivo e outro no negativo, exatamente para que haja esse fluxo ordenado. Se você tentar ligar os dois fios no negativo ou os dois fios no positivo, você não vai ter ordenamento de corrente. Aí, obviamente, você não vai ter, né, eletricidade. Tudo bem? E para exemplificar, né, essa ideia de corrente elétrica, a gente vai começar a falar um pouco sobre, inclusive, os circuitos elétricos. Lembrando que nessa aula aqui, gente, eu vou fazer mais uma introdução de circuito. Depois nós vamos ver mais para frente como a gente realmente calcula circuitos em séries, paralelos. Tem um conteúdo um pouco mais para frente. Mas aqui eu quero inicialmente mostrar para vocês o que seria um circuito muito básico. Tá? Então, ó, vocês até conseguem fazer na casa de vocês aí esse circuito, que é inclusive o circuito que você tem quando você liga ou desliga uma lâmpada na sua casa, tá? Sendo que o gerador aqui não seria uma pilha, seria o gerador lá da usina hidrelétrica, né? Que aqui no Rio de Janeiro, no Brasil de modo geral, é de forma muito mais abundante as hidrelétricas, tá? Nós temos usinas nucleares como a de Angra 1, Angra 2, que estão no Rio de Janeiro, mas de um modo geral, mais de 50% das fontes de energia no Brasil são de hidrelétrica. Então você tem lá a hidrelétrica. Como que essa corrente, né, ela vai chegar para você lá na sua tomada na sua casa, tá? Então você liga a sua tomada. Se você liga o interruptor, o que é ligar o interruptor, gente? Nada mais é do que permitir, né, que essa diferença de potencial do positivo e negativo corra e chegue até na lâmpada e fique correndo. Outra coisa importante também, gente, é que a eletricidade ela não chega e abastece a lâmpada apenas. Ela chega na lâmpada e continua circulando. Porque tem que haver um movimento, né, de uma circulação da corrente. Porque se não houver circulação da corrente, se houver apenas corrente chegando, você não vai manter esse aparelho ligado. Tá? Então, ó, observando a figura abaixo, vemos que a chave está fechada. Outra coisa, se eu fecho a chave, é como se eu estivesse permitindo aqui o quê? Fechar a chave nada mais é, né, quando você liga lá o interruptor, na verdade, quando você liga o interruptor, você está fechando a chave, você está conectando o fio para que a corrente possa estar circulando. Tá? Esse nome interruptor, né, vem daí. Né? Quando você, o que é interromper a corrente? É você desligar a chave. Nós vamos ver aqui no segundo caso, quando você desliga a chave, né, você interrompe. Ou seja, você é como se estivesse levantando esse fiozinho para cima e não permitindo que a corrente esteja circulando. Tá? Então, quando você permite essa corrente circular, né, eles vão estar se movendo e aí vamos dizer que temos corrente elétrica. Então a lâmpada vai estar acendendo. Quando você interrompe esse fluxo, ou seja, você desliga a chave, é como se você estivesse cortando o fio aqui. Aí, obviamente, essa corrente não vai passar por aqui e você vai estar um circuito desligado. Aqui tem uns desenhos de diagrama, né? Você tem uma situação aqui, o gerador, aquela pilha lá, né, que eu mostrei para vocês, pode ser também a tomada, né, da casa de vocês. Você tem lá um gerador, né, a pilha, bateria, de um modo geral. Ele tem uma diferença de potencial. Pega uma pilhazinha, por exemplo, que vocês, né, têm aí na casa de vocês, e observa lá que você tem um polo positivo e outro negativo. Tá? Quando você deixa uma chave aberta, é quando você, na verdade, está desligando, tá, o seu circuito. Então, vai aí na tomada da sua casa e desliga a tomada. Né? Desliga o interruptor. Desculpa, tomada não, interruptor. Vai no interruptor da sua casa e desliga o interruptor. Você vai estar apagando a lâmpada, porque a corrente ela não vai circular. Quando você vai no seu interruptor e fecha o interruptor, é o famoso acender a lâmpada, porque está permitindo que a corrente esteja circulando. Tudo bem? Então, ó, os diagramas da figura acima também podem ser representados como está aqui embaixo. O que é essa representação daqui de baixo? É uma representação de diagrama unifilar. Tá? Nós vamos depois estudar um pouquinho melhor isso aqui, o desenho, tudo mais, mas aqui é só apenas uma introdução. Você tem um resistor. Tá? O que é um resistor? Esse Rzinho aqui é de resistor, tá, gente? Resistor é todo aquele aparelho que oferece resistência para a corrente. Tá? A lâmpada pode ser um aparelho eletrônico, pode ser o seu chuveiro. Existem ali que a gente chama de resistor. Tá? Alguns materiais têm maior resistência, outros têm menor resistência à eletricidade. Tá? Então a lâmpada aqui a gente poderia estar representando com essas ondinhas aqui, ó, essas barrinhas aqui assim, nesse formato aqui, que nós vamos chamar de resistor. Tá? Outra coisa também que eu não falei, mas é importante vocês saberem, que a convenção da corrente elétrica, ela sempre sai do positivo e entra no negativo. Na verdade, o que se circula mesmo é o negativo. Então,
Na prática é o contrário, só que isso é uma convenção, né? Se eu não me engano, acho que foi o Volt, né? Teve esses nomes que nós vamos falar aqui nas nossas aulas, eles são geralmente em homenagem aos caras que descobriram essas propriedades. Então, o Ampère, teve um cara que se chamou Ampère. Volt, teve um cara que se chamou Volt. Watt, sabe? São sobrenomes, às vezes são geralmente sobrenome de alguns inventores. Como vocês já viram, por exemplo, a unidade de força em Newton, que é em homenagem a Isaac Newton. Geralmente essas unidades em física, elas têm um nome em homenagem ao cara que descobriu aquilo ali, né, que fez o estudo sobre aquilo, tá? Então, inclusive Ohmer, depois nós vamos falar sobre as leis de Ohmer, também em homenagem a esse físico. Mas aqui é importante vocês entenderem, então, basicamente aqui, a ideia então de corrente, tá? Que é, quando você permite então essa corrente circular aqui, você tem uma situação de um circuito funcionando, tá? Que é esse caso aqui. Quando você interrompe esse fluxo de elétrons, você tem, né, um aparelho que não vai conseguir estar funcionando, tá? Bem, então eu mostrei para vocês ali os desenhos, nós vimos aqui uma parte bem introdutória mesmo sobre circuitos. Volto a repetir, nós vamos estudar isso mais aprofundado para frente, tá? Aqui, mas afinal de contas, como que a gente calcula essa corrente, tá? Que eu falei para vocês sobre corrente, né? Sobre as unidades, mas como que a gente calcula? Tem uma formulinha que vocês têm que deixar anotado aí, eu aconselho que vocês pintem essa formulinha, marque de vermelho, bota asterisco, grava essa fórmula aqui, que é o seguinte: a intensidade da corrente elétrica vai ser a carga em coulomb dividido pelo tempo. Tá? Então, a intensidade da corrente elétrica é a carga elétrica. Esse aqui você já conhece, nós já falamos muito sobre isso, que é a quantidade de carga elétrica. Delta T, delta em física é sempre indicando variação, e T de tempo. Então, como que eu calculo a minha intensidade da corrente elétrica? Eu pego a minha quantidade de carga e divido pelo tempo. Tá? Carga, a gente já sabe que é em coulomb, e tempo, segundo as unidades do Sistema Internacional de Medida, nós vamos utilizar sempre em segundo. Então, quando eu tiver 1 coulomb por segundo, nós vamos estar tendo aqui a intensidade de corrente elétrica, que em homenagem, né, ao físico aqui, como eu falei para vocês, ó, André Ampère, nós vamos dizer que cada coulomb por segundo nós vamos chamar de ampere. Então, 1 ampere nada mais é do que 1 coulomb passando em um único segundo, tá? Então, a unidade de corrente elétrica será dada em coulomb por segundo, mas, né, é designada de ampere. Tudo bem? Então, gente, essa aula aqui, esse vídeo aqui, ele é mais conceitual, tá? E nós já vimos então os conceitos básicos de corrente, vimos a parte básica aqui de circuito, tá? Fizemos uma introdução aqui esquemática à ideia de circuito, e num próximo vídeo, que vai dar continuidade a essa aula aqui, eu faço para vocês a resolução de 2 exercícios, tá? 2 exemplos aqui para complementar esse vídeo, beleza? Então, assistam o próximo vídeo de exercícios.